GG Palmeiras, olha só, segundou, meus amigos, muita informação aqui, segunda-feira movimentada, infelizmente perdemos a liderança do Campeonato Brasileiro, mas agora é foco total no Mundial de Clubes, mas antes disso, hoje teve sorteio da Copa Libertadores da América, confronto do Palmeiras e chaveamento já está decidido, daqui a pouquinho tem sorteio da Copa do Brasil também, então assim, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu joinha pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo Palmeiras, não perde tempo e já bora pro vídeo de hoje, família, vai? Acabou de sair esse sorteio, Palmeiras e Universitário do Peru, e o São Paulo vai pegar o Atlético Nacional da Colômbia, né? Já se enfrentaram outras vezes na Libertadores e bons confrontos. Pro Palmeiras, muito mais fácil. O problema é que os dois ficaram do mesmo lado da chave. São Paulo, Palmeiras, Botafogo, então vão se cruzar nesse caminho até a decisão. É um lado que tá mais complicado, né, cara? Eu acho que o lado de São Paulo e Palmeiras ficou mais difícil. Boa, amanhã a gente traz com mais detalhes. Vamos mostrar, então, agora os gols do Cruzeiro em cima do Palmeiras, né? Aquela disputa de liderança ali, né? Os dois gols do Caio Jorge, que tá vivendo uma fase incrível, né, Caioba? Vice-artilheiro do Brasileirão, voltou a jogar bem, sempre foi bom jogador. Ele teve um problema de joelho, ficou um tempo afastado por conta da cirurgia, mas o Cruzeiro vem para brigar com o Flamengo e com o Palmeiras pelo título desse campeonato. É, exato, ali vai aparecer o gol do Alan também, porque eu achei que o Palmeiras ele poderia ter perdido de maneira pior, porque ele foi amassado pelo Cruzeiro no primeiro tempo, só que no segundo tempo ele até tentou reagir ali, mas acabou que não conseguiu, olha lá, a gente tá vendo o gol do Alan. Bonito gol. Que hora ruim de perder, né, Caioba? Sabe o que é natural? A gente conversou aqui no Globo Esporte que o Palmeiras, mesmo quando era líder, ele ia oscilar, porque o Campeonato Brasileiro tem grandes concorrentes. O que me chama um pouquinho a atenção é que ele está fraquejando contra dois rivais que vão brigar pelo título. Exato. Flamengo e Cruzeiro. A gente vai trazer até uma tela disso. Primeiro vamos ver como que o Abel respondeu com relação à partida de ontem. É difícil dar-te respostas ou estratégia quando em 3 minutos sofres 2 golos de bola parada, não é? Portanto, a estratégia na prancheta funciona sempre bem, na prancheta nós ganhamos sempre os jogos, mas depois na prática a realidade diz-nos outra e a própria realidade nos mostra que devíamos ser realmente mais efetivos. Na minha opinião, fomos guerreiros e lutámos até ao fim. Pena foi que este nosso primeiro golo não tivesse surgido mais cedo, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo. Caioba, aquilo que você estava falando, olha o aproveitamento do Palmeiras com os clubes do G6. É muito abaixo, né? Só ganhou do Red Bull Bragantino. E se você pegar o jogo contra o Corinthians na final do Paulista, é mais um jogo grande que o Palmeiras não deu a resposta esperada. Claro, a gente vê o Palmeiras levar 2 gols em menos de 10 minutos num jogo que o Palmeiras entra sempre tão concentrado, com todas as exigências que a gente sabe que o Abel, a comissão técnica dele, tem em relação ao time, de entrar ligado, de entrar com intensidade o tempo inteiro. E parece, não sei, me pareceu que o Palmeiras entrou meio desligado. Às vezes acontece, Abel. Mas não é raro com o Palmeiras, tem professor? Outro ligado. É raro. Isso acontece com vários outros times, com o Palmeiras do Abel, não. E eu acho Pode que até perder jogo, mas levar 2 gols assim no começo, você lembra de algum jogo? Não, mas acontece. E não é, às vezes não é só porque você está desligado, é porque o outro está muito ligado. Eu acho que é mais mérito do Cruzeiro. Acho que você falou que ele reconheceu a derrota. Eu acho que ele reconheceu porque ele se identificou muito também. Bola parada é uma arma do time dele. Gols em sequência, ele ganhou muitos jogos, assim, muitos jogos importantes, assim. Então, tem dia que de noite é assim mesmo. Eu acho que a qualidade dos adversários. É o primeiro jogo do Palmeiras, a primeira derrota do Palmeiras fora. O Palmeiras é muito forte fora. É o melhor time, né? Contra um adversário que, nesse momento, joga um dos melhores futeboles do país. Futeboles? Futeboles. Futeboles. Não é? O Cruzeiro hoje... Então, nada para se preocupar em relação ao Palmeiras. Você não tinha Gomes, você não tinha Murilo. Não, só pontuar. Assim, nada para se preocupar, entre aspas, né? Então. Porque vinha com uma sequência maravilhosa. Todo mundo exaltando, não vai ganhar todos os jogos. Arrebentando. Só que aí ele perde 2 jogos para rivais da parte de cima da tabela. Em uma semana ele sai de líder, que poderia chegar a 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, para o 4º lugar. E perde em casa. Perdeu em casa para o Flamengo, perdeu fora para o Cruzeiro, 2 times que estão ali no G4. Então, quando chega nesse nível de competição contra times que são muito fortes, ele baixa a sua produtividade. Essa é uma grande questão. O Palmeiras vai estar ganhando dos times menores com facilidade, mas quando chega com os times maiores, ele vai estar pronto para competir? Esses 2 jogos mostram que ele teve dificuldade. Ontem, o segundo tempo foi todo do Palmeiras. E ele não conseguiu, fez um gol, aliás, com um menino que tem entrado muito bem, o Alan. Né? Quem sabe pode vir a ser o cara que vai ocupar o espaço do Estevão ali. Entrou, inclusive, fez o gol no espaço do Estevão ontem.
mas não foi o suficiente. Ficou preso numa boa defesa, que no segundo tempo foi uma defesa bem baixa do Cruzeiro, marcou ali da intermediária para dentro da área e ficou tentando jogar no contra-ataque. E o Palmeiras não teve argumento. Mexeu, tirou jogadores do banco, então os titulares não estavam respondendo. Ah, não, o Veiga, o Flaco Lopes não jogaram bem o primeiro tempo. Aí bota lá o Vitor Roque, bota lá outros jogadores que o Maurício depois saiu, né? Mas continuou sem rodar. E a despedida do Vitor Roque do Campeonato Brasileiro, do Vitor Roque não, do Estevão, do futebol brasileiro, acabou sendo com uma derrota, né? 2 em seguida. 2 em seguida. Já seria muito difícil o jogo. Sim, a gente falava sobre a expectativa, né? O confronto já seria um confronto muito difícil. Com 2-0, com 5 minutos, ficou mais difícil ainda para o Palmeiras. Porque ele precisou correr atrás de um possível empate para depois tentar a virada. Então, normalizar que o Cruzeiro vai impor essa dificuldade para qualquer adversário. E aí conseguiu 2-0 de uma maneira muito rápida e ágil. Mari, num campeonato de pontos corridos, quando você imagina que esses times vão fazer muitos pontos, os confrontos diretos viram quase que como finais, né? É isso. E o Palmeiras perdeu 2 dessas finais numa semana só. E o Cruzeiro venceu as 2. Agora é devolver no O retorno. Cruzeiro venceu as 2. E retorno com o Flamengo, por exemplo, é Maracanã. Eu sei que o fator casa não faz sua cabeça, E já sem Estevão. mas... O retorno do Palmeiras já é sem Estevão. Esse fim de semana a gente viu o Inter perdeu em casa, o Santos perdeu em casa, o Vasco perdeu em casa, o Corinthians Ceará não perdeu em ganhou. casa. Oi? O Corinthians não ganhou do Vitória em casa. O Abel estava esperando casa... essa rodada, que é a primeira rodada do campeonato. Que os visitantes... Os visitantes vão melhor que os mandantes. Mas então eu ele está ai- deitando os cabelos. Eu ainda prefiro, numa situação dessa, receber o Flamengo do que ir até lá, sendo uma briga direta com ele. É isso. Como parece, vai ser até o final, né? Temos uma Cruzeiro, mensagem, Flamengo. professor Celso Unzel. Manda aí, manda Hoje aí. com um novo visual, professor, você deu um tapa no Você telhado, gostou hein? do tapinha? É a Norma Mendes. A Norma é a... Norma Mendes, minha cabeleireira, um beijo. Você pra cara, hein? A Mendes. Norma, hein? Nada, a Norma Bom preço? é do peito. Rua. Moacir, bom dia, amigo Moacir. Tomar gols é um risco que se corre, o problema é não fazer. E o Palmeiras é o pior ataque do G4. Olha aí o Moacir trazendo números. Vamos lá para o Palmeiras, hein, Vinícius? Porque é mais uma derrota, segunda seguida no Campeonato Brasileiro. E teve um descontrole também do Abel ali na saída de campo, hein, Vinícius? Teve sim, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Foi a terceira derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a primeira fora de casa, acabando aí com uma invencibilidade de 20 jogos como visitante. O Palmeiras não perdia fora de casa desde novembro do ano passado, quando foi derrotado pelo Corinthians. Então é uma longa sequência, mas um outro ponto que preocupa, porque no ano passado o que comprometeu a disputa pelo título foi o aproveitamento do time nos confrontos com as equipes do G6, que basicamente estão, na prática, estão brigando pelo título. Então, o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Bahia, só venceu o Bragantino esse ano, 25% de aproveitamento, e tem que ficar ligado nisso para continuar aí, se quiser pensar em brigar pelo título brasileiro mais uma vez. Mas é uma situação realmente que preocupa. A defesa foi uma defesa reserva, fez falta, claro, principalmente a presença do Gustavo Gomes nas bolas paradas. Ele é especialista nessas bolas paradas, e o Palmeiras tomou 2 gols logo no comecinho, mas abala sim a confiança do time, que começa essa semana de preparação para o Mundial de Clubes, vai viajar na próxima segunda-feira. E o Abel teve esse desentendimento, mais uma vez, deu uma trombada com o cinegrafista, e ele falou sobre isso na entrevista coletiva. Não foi a primeira vez, sem ser perguntado, o Abel falou sobre isso. Vamos acompanhar então. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Quando eu saio do banco tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra, não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê. É por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira.
E para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Curioso, né, Bruno, que isso só acontece quando o Palmeiras vai mal, tem alguma briga, alguma expulsão, ou quando o time perde, quando o Palmeiras vence, aí é tudo tranquilo, entra no campo, cumprimenta a torcida, vai embora tranquilo. É sempre quando o time tem algum contratempo assim, aí tem também uma confusão com o Abel. Mas é isso, o Palmeiras então essa semana se representa nessa terça-feira e começa a preparação para o Mundial de Clubes. O time viaja na segunda-feira e com essa preocupação, melhorar o aproveitamento no G6 do Campeonato Brasileiro, nesses confrontos que valem título. Mineirão lotado, para um confronto de dois times que brigam pela ponta da tabela. Olhares atentos para Estevão, que fazia a última partida com a camisa do Palmeiras do Brasil. Mas atento mesmo, estava Caio Jorge. Logo no primeiro minuto, o atacante foi às redes para abrir o marcador. Foi um início avassalador do Cruzeiro. 5 minutos, novo cruzamento e o oportunista Caio Jorge apareceu de novo. É o segundo gol da Raposa. Muito feliz pelo meu momento da equipe também. A gente está numa crescente muito boa. Todo mundo sabe da qualidade do Palmeiras. O Palmeiras só conseguiu assustar no finalzinho do primeiro tempo. Cássio fez grande defesa neste chute de Piquerez. Na volta para o segundo tempo, Abel Ferreira acionou Paulinho e Vitor Roque. O Palmeiras tentou ir para cima, enquanto o Cruzeiro apostava nos contra-ataques. Caio Jorge e Matheus Pereira ficaram no quase. Quem marcou foi o garoto Alan. O atacante da base do Palmeiras bateu no cantinho para diminuir o placar. Mas a pressão do Palmeiras parou por aí. A torcida do Cruzeiro explodiu de alegria com o apito final. Após o jogo, na saída do gramado, Abel deu uma trombada em um cinegrafista que estava próximo ao túnel que dá acesso aos vestiários. Se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra, ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Foi a vitória do melhor mandante do Brasileirão contra a equipe que havia vencido todos os jogos fora de casa no campeonato. Com o resultado, o Cruzeiro passou o Palmeiras na tabela e agora está na segunda colocação, a apenas 1 ponto do líder Flamengo. O principal responsável desta campanha são os jogadores. Os jogadores é que têm tido a mentalidade, capacidade de trabalho, chegam aos jogos a assumir a postura. Tudo isto é dos jogadores. O treinador só tenta orientar o caminho e eles têm seguido esse caminho de uma forma espetacular. E eu estou muito satisfeito com eles. É muito difícil dar-te respostas quando tu em 3 minutos sofres 2 golos de bola parada e depois tens que ir atrás do resultado, mas concordo contigo, sim, o Cruzeiro marcou muito alto, o Cruzeiro foi muito competitivo, o Cruzeiro ganhou-nos, acho que em termos de faltas, foi uma equipa extremamente agressiva no bom sentido e foi melhor. Família, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí então sobre tudo que rola no mundo Palmeiras. Vamos começar aí falando sobre o jogo de ontem, mas não vou levar muito tempo nisso, né? Acho que foi um jogo atípico, um jogo que na verdade foi um tanto quanto surpreendente para todos nós. Ninguém esperava, né, que o Cruzeiro simplesmente fizesse 2 gols em 3, 4 minutos de jogo. Então foi algo até que o Abel Ferreira falou na entrevista coletiva, eu concordo totalmente, né? É difícil a gente falar sobre tática, é difícil a gente falar, né, sobre a forma que o time se porta dentro de campo quando de repente o time inicia perdendo o jogo por 2 lances de bola parada. Isso não tira, né, de forma alguma o mérito do Cruzeiro com relação aos 2 gols feitos, isso também não tira de forma alguma, né, os erros do Palmeiras, né, porque claramente se saíram gols de bola parada é porque houve erro da defesa alviverde. Então assim, Palmeiras tem jogadores altos na zaga, principalmente ali o Mikael, não poderia ter deixado ali, né, o jogador do Cruzeiro cabecear sozinho ali praticamente dentro da pequena área. No lance seguinte também, embora tenha ocorrido falha do Palmeiras ali na marcação também, foi falta de sorte, né? A bola simplesmente bate no jogador do Cruzeiro, sobra no pé
do outro atleta cruzeirense, eu nem lembro quem fez o gol, mas sobra no pé dele, o cara só empurra pra rede, assim, dentro da pequena área também, então... quando isso acontece, cara, é difícil. O Palmeiras perde aí um jogo fora de casa depois de 20 jogos de invencibilidade. Perde também a liderança do campeonato. Agora o Palmeiras é quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Isso mostra aí realmente o quão disputado o campeonato é. Por conta de uma derrota, o Palmeiras inicia aí a rodada em primeiro lugar, finaliza a rodada em quarto lugar, né? Tanto o Bragantino quanto o Flamengo e Cruzeiro, que eram os três rivais, assim, venceram seus jogos. A gente sabe a dificuldade que o Palmeiras tem para enfrentar times do G6, né? Isso não é de agora, eu venho falando isso bastante. O Palmeiras precisa realmente criar um senso de decisão, realmente, e entender que esses jogos valem 6 pontos. Se a gente vence o Cruzeiro, a gente estaria a 5 pontos deles, e é um rival direto ao título. Se a gente vence o Flamengo anteriormente, nós abriríamos 7 pontos de vantagem ao Flamengo, que hoje, uma rodada depois, já nos passou na tabela e está 2 pontos à nossa frente. Então, assim, sou totalmente contra o discurso da comissão técnica de tipo, não é decisão porque a gente ainda tá na primeira parte do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, o Campeonato Brasileiro ele é feito por decisão atrás de decisão. Então, acho que faltou um pouco do entendimento, né, do senso de urgência, do senso, né, de decisão realmente para o time do Palmeiras no confronto, né, de ontem. Infelizmente saímos derrotados, mérito do Cruzeiro, que foi efetivo. Tô até ajustando a câmera aqui para vocês, hein, ó. Aqui, meus amigos, a gente faz ao vivo. Não tem esse negócio de, vou ficar cortando, não. Aqui é ao vivo. Mas assim, então a gente, saiu derrotado, mérito do Cruzeiro, foi muito efetivo nas oportunidades que teve. O Palmeiras teve mais volume de jogo e tudo mais. Porém, todavia, entretanto, né, a gente viu aí que o Cruzeiro saiu com a vitória, né, foi mais efetivo, mais eficiente, né, eu falei mais eficiência, tô falando inglês aqui, família, brincadeira. Mas, vamos lá, vamos falar então de outro ponto, porque agora o foco é no Mundial de Clubes, mas a gente tem 2 semanas aí pela frente para falar aí com muita calma, sobre muita coisa que vai acontecer nesse segundo semestre de 2025. O Campeonato Brasileiro está no início, se isso de certa forma serve de consolo para alguém. E o sorteio da Libertadores acabou de rolar. Palmeiras e Universitário do Peru é o confronto. O Palmeiras se deu muito bem aí no confronto, porém ficou do lado mais difícil da chave. Isso porque, né, do outro lado a gente tem aí o Flamengo enfrentando o Internacional e o time que passar está praticamente aí na semifinal. Enfrenta aí times muito abaixo tecnicamente, então você tem ali o Flamengo jogando com o Inter, quem passar pega Cerro ou Estudiantes e porventura pega numa possível semifinal Fortaleza, Vélez, Peñarol ou Racing. Então assim, dentre esses times a gente sabe que Fortaleza tá muito mal, Racing talvez seja o time mais forte neste momento, então a gente vê uma chave, de certa forma, desbalanceada, tendo o lado esquerdo muito mais forte, onde Atlético Nacional e São Paulo definem o confronto de oitavas de final e o vencedor ali enfrenta Botafogo ou LDU. E do nosso lado, Libertad e River Plate e Universitário e Palmeiras. Então o Palmeiras pega aí possivelmente o River Plate numas quartas de final. Numa semifinal aí pode pegar o Botafogo, pode pegar o São Paulo, pode pegar o Atlético Nacional, a LDU. E aí a gente pode ter uma final brasileira enfrentando aí Fortaleza, Flamengo ou Internacional numa final. Fato é que o confronto de oitavas de final é fácil, o confronto de quartas em diante não é fácil, mas a gente sabe que Libertadores é assim mesmo. O Palmeiras tem total condições de sair campeão da Libertadores. Seria incrível vencer o Tetra mais uma vez em cima do cheirinho. Então assim, vamos ver o que o futebol nos espera aí para essa segunda parte da temporada, para esse segundo semestre decisivo do ano de 2025. E aí a gente vai, com muita calma, né, daqui a um tempo, analisando cada um dos confrontos, trazendo estatísticas para vocês também, fazendo uma análise mais geral. Agora é foco total no sorteio que vai rolar daqui a pouquinho da Copa do Brasil, porque o Palmeiras também pode tanto enfrentar times um pouco mais fáceis, quanto também pegar pedreira no sorteio da Copa do Brasil. Já vai sair também o chaveamento, então vamos ficar por dentro aí de tudo que rola
nesses sorteios aí, o que pode rolar também no segundo semestre do Verdão. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa o joinha, porque aqui a gente vai sempre trazer as principais notícias que estão rolando aí no mundo Palmeiras. Aqui a gente faz um compilado para vocês, então se inscreve aqui, deixa o seu joinha, dá uma força para nós e avante palestra. Amanhã tamo junto novamente nesse mesmo horário, família. Valeu, grande abraço para vocês.